Olá a todos, meu nome é Ana Beatriz, minha equipe é composta por Lívia e Maria Isabel, e a seguir nós iremos apresentar como se deu a execução do nosso projeto de trabalho sobre os grandes eventos de extinção em massa, que foi focado na linha de trabalho de ensino e aprendizado de paleontologia. Nosso objetivo foi a criação de um espaço de divulgação com foco na disseminação de informações acerca de como e quando se deram os fatores que levaram aos principais períodos de extinções de algumas espécies ou os eventos que causaram a grande diminuição das grandes populações, a fim de expandir o conhecimento da comunidade acadêmica, inclusive de estudantes que não cursam graduação em geociências. Então, tendo em vista esse objetivo, optamos por utilizar a rede social Instagram, que por ser um aplicativo com grande alcance, nós acreditamos que facilitaria o acesso das pessoas ao material, favorecendo assim a democratização do conhecimento. Além disso, nós também escolhemos esse meio de divulgação por proporcionar não apenas a leitura dos materiais divulgados, mas também a interação e troca de conhecimento e experiência entre os leitores que, sendo incentivada pela página, impulsionaria assim o aprendizado obtido. Então, a gente dividiu o nosso trabalho primeiramente na apresentação de conceitos importantes da paleontologia e geologia, como as rochas sedimentares e fósseis, por exemplo, e logo depois seguimos para os posts explicando como se deram as grandes extinções, alternando com algumas curiosidades e memes para tornar mais leve a explanação do conteúdo. Então, ao total, nós fizemos 18 posts, ficando sob a responsabilidade de cada integrante do grupo 6 publicações, em que fizemos reuniões para discutir os assuntos, os designs, fazer correções, tudo em grupo e bem dividido. Eu sou Maria Isabel e vamos falar agora sobre os procedimentos realizados na confecção do trabalho. Os temas abordados no Instagram foram os seguintes: o tempo geológico, para que as pessoas pudessem ter noção de quando ocorreu cada evento e de como funcionam as unidades geocronológicas; rochas sedimentares, já que elas são fundamentais para o processo de fossilização; o que são os fósseis propriamente ditos e como ocorre a formação dos fósseis. Nós também aproveitamos que seriam feitos posts de memes que serviriam para tornar o aprendizado mais divertido. E aí falamos sobre a última glaciação da história da Terra, a existência e história da sobrevivência das baratas ao longo do tempo e a relação entre os mamíferos e a extinção dos dinossauros não avianos durante o Cretáceo. Nós também fizemos alguns posts de curiosidades sobre os ostracodermes, os selacantos, que são os peixes fósseis, o vulcanismo no Permiano e alguns dos principais eventos da história da vida nos últimos 500 milhões de anos. E, obviamente, não poderia faltar, né? Nós falamos sobre os 5 maiores eventos de extinção em massa da história, que foram as extinções do Ordoviciano, do Devoniano, do Permiano, do Triássico e do Cretáceo. E por fim, chegamos no último tema, que foi o último post da página, que foi sobre um possível evento de extinção em massa durante o Holoceno. E aí a gente levantou questões, etc. Para fazer as postagens da página, a gente escolheu utilizar uma linguagem mais atual e que fosse mais divertida também para quem lesse, tendo em vista que o público-alvo da página é composto majoritariamente por estudantes e por pessoas mais jovens. Então, nós buscamos nos comunicar de forma que chamasse a atenção deste público e que fizesse com que as pessoas se identificassem com o que elas liam. E a partir disso, nós colhemos bons frutos que a gente vai ver mais para frente nessa apresentação. E como já foi dito pela minha colega Ana Beatriz no início da apresentação, nós dividimos as 18 postagens que foram feitas em quantidades iguais para cada integrante da equipe, então ficaram cerca de 6 postagens para cada integrante. Então, Ana Beatriz ficou com os seguintes posts, que foram rochas sedimentares, fósseis, a extinção do Devoniano, uma curiosidade, um meme e a extinção do Cretáceo. Lívia ficou com
a apresentação da página e do projeto, a formação dos fósseis, duas curiosidades, um meme e a extinção do Triássico. E eu, Maria Isabel, fiquei com o tempo geológico, extinção do Ordoviciano, um meme, extinção do Permiano e duas curiosidades. E falando um pouquinho sobre como as postagens foram feitas, a gente seguiu 3 processos principais da confecção. O primeiro foi a parte da pesquisa, em que a gente procurou fontes muito confiáveis de sites já conceituados no ramo científico e também de livros. A segunda parte foi a confecção dos textos, né? Em que a gente deixou as fontes utilizadas expostas nos comentários para quem quisesse consultá-las. Inclusive, fizemos indicações de algumas fontes para que as pessoas pudessem lê-las e se interessassem mais. E, em terceiro lugar, a gente fazia a parte estética dos posts, que eram basicamente as imagens de capa e as imagens auxiliares, que ajudavam as pessoas a poder visualizar melhor o conteúdo. E aqui a gente, nessa etapa, utilizou o aplicativo do Canva para fazer as postagens. Aqui vocês podem ver uma tela do Canva com algumas imagens que a gente já deixou pronta e foi utilizando ao longo das postagens na página. Bom, agora eu, Lívia, irei dar uma aprofundada nos posts, falar quais informações trouxemos em cada um deles. O primeiro foi sobre o conceito de tempo geológico. Então, a gente colocou a tabela geocronológica e falamos sobre suas divisões temporais. Também falamos sobre a idade da Terra e demos uma introduzida em quando ocorreu cada uma das extinções. No post sobre rochas sedimentares, a gente falou sobre cada um dos tipos. Então, falamos sobre rochas siliciclásticas, rochas químicas e rochas biogênicas. E também falamos sobre a importância dela para os fósseis. No post sobre fósseis, a gente trouxe também quais são os tipos. Então, falamos sobre somatofósseis e equinofósseis. Nesse sobre a formação dos fósseis, a gente trouxe conceitos importantíssimos, que seriam de fossilização, tafonomia, fóssil diagênese e bioestratonomia. Então, a gente fez esse esqueminha para que fosse fácil de visualizar e fácil de entender. E também trouxemos exemplos nas imagens aqui sobre cada tipo de fossilização, né? Nos posts sobre as curiosidades, a gente resolveu trazer algo que fosse atrelado justamente a essas extinções. Então, o primeiro dele foi sobre os ostracodermes, que foram extintos no Devoniano. Então, colocamos algumas das características desse grupo. No caso dos selancantos, é muito interessante porque foi um peixe que foi dito como extinto durante a extinção do Cretáceo. E em 1938 foi descoberto um espécime dele. Então, a gente achou que seria legal colocar para a gente ver como a geociência ela pode mudar, né, com o tempo. No do vulcanismo do Permiano, a gente trouxe uma pesquisa que falava que os pesquisadores detectaram um aumento na quantidade de mercúrio utilizando dentes fossilizados. Então, a gente conseguiu fazer esse link com os fósseis, né? Em um outro, a gente achou importantíssimo, já que a gente estava nesse tema de tempo geológico e eventos passados, falar sobre eventos importantes na história da vida. Então, a gente fez essa tabela com essa divisão das eras e colocamos alguns acontecimentos importantes. Nos posts sobre cada uma das extinções, nós colocamos essas ilustrações na frente para que fossem mais fácil de imaginar como seria cada período, como estaria cada período, né? E a gente seguiu basicamente 4 pontos. Quais foram as causas, as consequências, quando se deu e quais foram os grupos, os seres mais afetados. Também tivemos os memes, que Maria Isabel já mostrou. E por último, fizemos esse post indagando se estaríamos vivendo um novo evento de extinção ou não. Então, nós organizamos aqui no perfil cada um desses posts em curiosidades, extinções, memes sobre os IT e conceito. Bom, ao finalizar a nossa programação de posts, a gente resolveu colocar algumas enquetes e uma caixinha de pergunta para que a gente tivesse um feedback dos nossos espectadores, né? Então, perguntamos se os posts acrescentaram conhecimento considerável, se a linguagem foi clara e ajudou no entendimento, se eles recomendariam a página para os outros estudantes e se a página aumentou o interesse deles pela paleontologia.
Tivemos algumas respostas aqui na caixinha, que foi bem interessante de ler, pelo visto o nosso objetivo foi alcançado. Isso, o intuito de escolher o Instagram como nossa ferramenta era justamente para que a gente pudesse alcançar um maior número de pessoas. E concluímos esse objetivo. Além disso, também tivemos alguns envios dos posts, alguns compartilhamentos, né? E também alguns salvos. Então, creio que o nosso objetivo foi concluído. Em nome do grupo, eu falo que a gente está bem contente com o trabalho que foi feito. E espero que a gente tenha agregado conhecimento nos estudantes da graduação, seja de geologia, seja de biologia ou qualquer outra, e que a gente tenha gerado mais interesse na paleontologia.